Proposta de emprego de energia maremotriz na matriz energética do Brasil. Uma preocupação atual do setor de desenvolvimento de tecnologia é a proposição de fontes renováveis de energia, devido às questões do meio ambiente, da demanda energética crescente e do custo de geração. O objetivo desse trabalho é apresentar a força maremotriz como uma alternativa energética viável de implantação no Brasil, aprofundando suas peculiaridades, seus aspectos geofísicos, integrando conhecimentos adquiridos na unidade curricular Fenômenos Mecânicos, do Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia do Mar da Universidade Federal de São Paulo, ofertado nesse segundo termo do ano de 2022. As variações periódicas da altura da superfície do oceano são denominadas marés. Devido ao seu caráter periódico, é considerado uma onda oceânica, e como tal apresenta 3 elementos: comprimento de onda, força perturbadora, que determina a ocorrência da onda, e a força restauradora, que faz o oceano retornar ao estado inicial. Comprimentos da onda é a distância entre duas cristas da onda, nesse caso, correspondente à metade da circunferência da Terra. Força perturbadora é a energia que faz com que a onda oceânica se forme. Consiste na resultante entre a atração gravitacional do Sol e da Lua, e a força centrífuga decorrente da rotação da Terra. Força restauradora é a força que faz a superfície da água retornar ao seu estado inicial depois da formação da onda. É a gravidade terrestre. Para explicar como as marés ocorrem, há 2 teorias. A teoria do equilíbrio, que lida com a posição e a atração da Terra, da Lua e do Sol, considerando os oceanos com profundidade uniforme, e a teoria dinâmica, que considera a presença dos continentes e a profundidade variável dos oceanos. Sabemos que o sistema Terra-Lua está em equilíbrio devido às 2 forças opostas: a gravidade, que atrai ambos os astros para a mesma direção, e a inércia, também conhecida como força centrífuga, que mantém separados. A Lua atrai o oceano em direção a ela por meio da força gravitacional, representada pelas setas vermelhas. Já as setas amarelas indicam a força centrífuga causada pela rotação da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra-Lua. A combinação das 2 forças forma os bulbos de maré. Sendo assim, a gravidade da Lua atrai a superfície do oceano em sua direção, e a força centrífuga gerada pelo movimento do sistema Terra-Lua cria uma força oposta, resultando em 2 bulbos de maré. De acordo com a teoria do equilíbrio, esses bulbos tendem a ficar alinhados com a Lua à medida que a Terra gira em torno do seu eixo. As marés altas seriam nos bulbos e as marés baixas seriam nas cavas, ou seja, na região entre os bulbos. As marés são resultantes das marés solares e lunares. As lunares estão sujeitas ao dia lunar, que tem duração de 24 horas e 50 minutos. Assim, a Lua está no zênite do mesmo ponto de referência na Terra, 50 minutos mais tarde a cada dia. Podemos dividir as marés quanto à sua amplitude em 2 tipos: a maré de cisígia, ou vivas, e as marés de quadratura, ou mortas. Marés de cisígia ocorrem nas ocasiões em que o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados. Nesse caso, a sobreposição das marés lunares e solares. Consequentemente, temos as marés altas ainda mais altas e as marés baixas ainda mais baixas. As marés de cisígia ocorrem a cada 2 semanas, correspondendo às luas cheias e nova. As marés de quadratura ocorrem quando a Lua e o Sol formam um ângulo reto, tendo como vértice a Terra. Nesse caso, temos as marés mortas, que correspondem às luas crescente e minguante. Outra componente a se considerar é o fato de tanto a Lua quanto o Sol não permanecerem exatamente sobre a linha do Equador, movendo-se todo mês 28,5 graus acima e abaixo do Equador. Assim, tanto as marés lunares quanto as solares podem sofrer algumas variações. Quanto à frequência de ciclos, as marés podem ser classificadas em 3 tipos: marés semidiurnas, com 2 marés altas e 2 baixas a cada dia lunar, e marés diurnas, uma alta e uma baixa a cada dia lunar. E marés mistas, 2 marés altas e 2 baixas de alturas significativamente diferentes. A explicação para esse fenômeno é dada pela teoria dinâmica das marés,
que considera a interferência de profundidade do leito oceânico, dos continentes e do formato da bacia sobre as marés. 3 tipos de marés que podem ocorrer. O gráfico mostra em verde as marés semidiurnas, padrão encontrado na América do Sul, no leste da América do Norte, maior parte da Europa e da África. Em azul, a maré mista, padrão que ocorre na costa do oeste dos Estados Unidos e do Canadá. E em vermelho, terceiro padrão, maré diurna ocorrendo na costa antártica e em partes do Golfo do México, Caribe e Pacífico. O aproveitamento da energia potencial fornecida pelo fenômeno das marés, também denominada força maremotriz, é conhecido desde a Idade Média e final do Império Romano, com registro de moinhos d'água movidos pelas alterações de altura do oceano em costas da França e Inglaterra. Apesar disso, o aproveitamento da força maremotriz ainda é bastante incipiente. A primeira usina maremotriz moderna foi construída em 1966 na França, em La Rance, tendo capacidade de geração de 240 MW. O desenvolvimento recente da tecnologia de turbinas de baixa queda permite a detecção de muitos outros locais com potencial para aproveitamento da energia das marés. A energia potencial é a energia contida num corpo de massa m a uma altura h e sujeito a um campo gravitacional cuja aceleração é g, conforme a equação: energia potencial igual a massa vezes gravidade vezes altura. Em hidráulica, a massa é substituída pelo produto densidade pelo volume. Energia potencial igual a densidade vezes volume vezes gravidade vezes altura. Entretanto, a equação da energia potencial deve ser modificada em virtude das peculiaridades do fenômeno das marés. O volume de água ou prisma de maré é transformado no produto da área do espelho de água do estuário pela altura do reservatório, de forma a termos energia potencial igual a densidade vezes a área do espelho vezes a altura vezes a gravidade vezes a altura. Slide 16. Para o cálculo da energia potencial de uma usina maremotriz, devemos considerar se o aproveitamento é simples, somente na vazante, ou duplo, energia gerada durante o enchimento e o esvaziamento, e o ciclo das marés semidiurnas, de duração aproximada de 6 horas e 12 minutos, 6,2 horas. Como fonte de energia renovável e não poluente, a força maremotriz desponta como uma boa opção, pois acarreta pouco dano ambiental comparativamente a outras fontes, demanda pouca manutenção posterior à instalação e pode aproveitar obras de arte realizada previamente, como represas e pontes. No Brasil, existem possibilidades de implementação de usinas de energia maremotriz, especialmente no Amapá, Pará e Maranhão, onde são observadas maiores amplitudes de maré em território nacional. Segundo o estudo da Eletrobras, 1981. As alturas das marés nessa região alcançam 11 metros na foz do rio Mearim, no Amapá, e 7 metros na Baía de São Marcos, no Maranhão. Em 1968, no estado do Maranhão, foi construída uma barragem sobre o rio Bacanga, com o principal objetivo de diminuir a distância da capital São Luís ao porto de Itaqui. O aproveitamento da energia das marés foi vislumbrado na época da construção da barragem, fortemente influenciado pela construção da usina Le Rance, na França, em 1966. Entretanto, face aos custos e à viabilidade técnica, os equipamentos para geração nunca foram instalados. A usina, se fosse implementada como planejado, seria a segunda maior do mundo. Os levantamentos do impacto ambiental apontam para um menor prejuízo ecológico na implementação de usinas maremotrizes que usinas hidrelétricas, considerando as dimensões da área alagada.